A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós já estamos na metade da nossa revista. Nós estamos na lição de número 7 e o tema da lição de número 7 é Estevão, um mártir avivado. É isso que nós vamos falar, de homens e mulheres, eu e você, tão comprometidos com Cristo, que, se necessário, darão a sua vida por amor do Evangelho. Este é o resumo, o resumão bem direto da nossa lição. Eu te convido para estar conosco. E antes de nós entrarmos da nossa lição, quero fazer um agradecimento. Esta semana, nós atingimos 2.000 inscritos. E eu quero agradecer muito a tua vida, que tem estado conosco, tem nos ajudado, e agora nós começamos uma outra etapa, rumo aos 3.000 inscritos. Então, compartilhe o nosso canal, se inscreva, se você está pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva, esteja conosco aqui, porque a nossa ideia é sempre estar trazendo o melhor do reino de Deus para a tua vida e para a igreja que você serve, tá bom? Deus te abençoe e vamos lá para a nossa lição. Como eu já disse, o texto áureo é Estevão, um mártir avivado. O nosso texto áureo, ele diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele quem? Estevão, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Preste bem atenção. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo e ele era muito semelhante ao Mestre. Ele era muito semelhante a Jesus. Em certas horas, ele era como Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas em determinados momentos, ele era como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estevão enfrentou os ardis de Satanás através dos seus opositores, mas Estevão também servia as mesas com carinho, e nós vamos ver isso na vida de Estevão. Estevão, em certos momentos, ele estava lá como em Marcos capítulo 3, versículo 17, ele era o Boanerges, o filho do trovão, ele era aquele homem de rompante, de palavra dura, incisiva, mas também, em determinados momentos, ele era como Barnabé, o filho da consolação, Atos capítulo 4, versículo de número 36. Estevão era este homem, um homem como eu, como você, como nós precisamos ser. Um homem que arde pelo amor do Evangelho, mas também é manso para servir as mesas, cuidar dos necessitados e, principalmente, dar um exemplo de cristão para o mundo perdido. Então, esse é o nosso texto áureo, certo? É uma síntese do nosso texto áureo, uma breve explicação. A verdade prática diz assim, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel até a morte e contemplar a sua glória, tá? Tem algo bem interessante aí, que o nome Estevão é um nome grego, certo? Possivelmente, Estevão foi um dos conversos em Atos 2, possivelmente, tá? Ele tem tudo para ser um judeu grego, tá? Então, esse daí é Estevão. Mas o nome Estevão quer dizer coroa. Estevão é o primeiro mártir, é o primeiro a morrer por amor do Evangelho. Lembrando que a morte de Jesus é uma morte expiatória. O que isso quer dizer? Que Jesus morreu pelos pecados, ok? Estevão não. Estevão morre pelo Evangelho. E olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 10, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, ele diz assim, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão,
para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha que interessante isso daqui. Estevão é o primeiro mártir, tá? O nome Estevão quer dizer o quê? Coroa. O primeiro mártir, ele recebe a coroa da vida, que é dada a quem? A quem é fiel até a morte. E quem está ali para garantir isto a Estevão? O próprio Cristo. Preste atenção que Jesus aparece a Estevão. Ninguém está vendo, Estevão está vendo. Aonde está Cristo? Em pé. À direita, a mão direita de Deus. Assistindo, não assistindo de ver, mas dando apoio a Estevão, dizendo assim, Estevão, pode continuar neste propósito. Por quê, Estevão? A hora que você partir aí, eu te levarei direto ao paraíso. Olha que coisa gloriosa, irmãos, que coisa maravilhosa é esta palavra, tá? Então nós precisamos compreender que a fidelidade tem valor diante do reino de Deus. O martírio não é simplesmente morrer, certo? O martírio é entregar a sua vida para que o reino de Deus possa crescer. Desta forma, nós já vamos dando entrada no nosso tópico de número 1. Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós estamos numa escola. E a escola, ela funciona assim. Você primeiro faz a matrícula. Como que você faz a matrícula? Apertando aqui no botãozinho de inscrever-se. Você se inscreveu, ativou as notificações, você já está matriculado na nossa escola bíblica. Ok. E depois, irmão Hermes, o que eu faço? Depois, você vai ali no joinha e você deixa ali a sua presença. A chamada. Quando você clica no joinha, você está assinando a sua chamada. Está dizendo que você está presente. Então, coloque ali. E quando você olhar para baixo, tem os comentários. Ali nos comentários, você vai escrever hashtag Jogo da Velha, estou presente. Tudo minúsculo e tudo junto. Hashtag estou presente, tudo minúsculo, certo? E tudo junto. E você vai dizer para mim de onde você é, você vai dizer para mim qual classe você se dá aula, certo? Que cidade, se é da Assembleia de Deus, se é de outro ministério, que tem muitas igrejas que usam material da CPAD. E eu quero te conhecer, porque nós somos aluno e professor, nós somos uma equipe. Então eu te espero, escreve ali, assina a tua presença, se matricula, deixa uma mensagem e nós vamos respondendo e vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então o nosso primeiro tópico diz assim, o testemunho de Estevão. Olha só, Estevão é um homem ímpar, ele é um homem ímpar, que ele se assemelha muito ao Senhor. Nós já pontuamos alguma coisinha agora de pouco ali na nossa verdade prática, tá? Mas ele se parece tanto com o Senhor, por quê? Porque os dois foram cheios do Espírito Santo. Um foi cheio do Espírito Santo no batismo, outro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2. Ok. Os dois pregavam com muita autoridade, certo? Os dois pregavam com autoridade. Jesus pregava de tal maneira que as pessoas que ouviam Jesus diziam assim, viu, quem é este? Da onde vem essa sabedoria? Olha, os escribas e fariseus não pregam assim. Nós conhecemos a família dele. Olha, as irmãs dele não estão... Eles ficavam bobos com a autoridade que o Espírito concedia a Jesus. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus ficavam perplexos quando ouviam Estevão falar. Por quê? Porque ele pregava com sabedoria, ele pregava com poder. O que mais? Eles vão receber oposição. Os mesmos que se opuseram a Jesus agora estão se opondo à mensagem de Estevão. O que mais que nós podemos comparar? Estevão, a semelhança de Jesus, não resistiu à morte, não resistiu ser levado
Muitos poderiam ter dizer, não, mas olha, se Estevão tivesse dado pelo menos uma amenizada nas falas dele, ele poderia ter pregado por mais tempo, ter um ministério mais longo. Irmãos, veja bem, não importa o quanto tempo dure o nosso ministério, importa que nós venhamos a cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Lembra de João Batista? João Batista era famoso. João Batista era o cara naqueles dias, ok? Ele era o cara, ele estava ali pregando, ensinando, batizando. Ele batiza Jesus. Os outros discípulos, alguns discípulos começam a ir atrás de Jesus. E as pessoas começam a perguntar, e agora, João, como que fica? O que João diz? Convém que ele cresça e eu diminua. Então, Estevão, a semelhança de Jesus, ele não resiste à morte. Ele entrega-se por amor ao Evangelho, por amor de Cristo. O que mais que nós podemos ver? Eles falam a verdade no julgamento, tá? Eles falam a verdade. Jesus, quando perguntado, você é o Cristo? Ele diz, olha, se o meu reino, ele diz, se o meu reino fosse daqui, meu pai enviaria milhares de anjos. Estevão, ele vai dizer a verdade. O discurso de Estevão é um negócio lindo, maravilhoso. Ele vai pegar toda a história de Israel, vai apontar a negligência dos fariseus, vai apontar que os fariseus, saduceus, sacerdotes, eles rejeitam o evangelho, a palavra de Deus, eles rejeitam a Torá e eles vivem como se Deus não existisse. Isto é verdadeira apostasia. Apostasia não é dizer que Deus não existe. Apostasia é viver como cristão, é viver como se servisse a Deus, mas as suas atitudes te afastam de Deus. Então Estevão vai fazer o quê? Vai viver diante do Senhor, certo? Ele não resiste à morte. E a última semelhança, os dois, tanto Cristo quanto Estevão, Estevão aprendeu com o Senhor com certeza, perdoa quem lhe está maltratando. Nós temos, irmãos, o péssimo hábito de achar que nós temos o direito de atacar quem está ali nos atacando também. O direito de revide, certo? E isso é uma palavra muito dura, o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós vamos falar melhor daqui a pouquinho, tá? Mas o perdão é algo que muda a estrutura da nossa vida e da nossa fé. E a última semelhança, tanto Jesus quanto Estevão entregam a Deus o seu Espírito, ou seja, a oferta de Cristo pelos nossos pecados, a oferta de Estevão para o crescimento da igreja, não é nada mais, nada menos que a própria vida. E isto é importante nós entendermos. Por quê? Porque a oposição a Estevão, certo? A oposição a Estevão vai fazer o quê? Vai levantar homens que vão falar contra ele, homens que vão falar contra aquilo que ele está pregando, que ele está ensinando. E veja bem, quem faz isso? Fariseus e saduceus, os sacerdotes, a cúpula religiosa da época. Irmãos, nós precisamos ser pessoas religiosas, ter os nossos hábitos de estar na igreja, nossas orações, isso faz parte da religião. A religião é o nosso ligamento com Deus. Mas isto não pode ser algo exterior, tem que ser algo aqui dentro, algo vivo, da mesma forma que Estevão. Estevão ardia pela presença do Senhor. E estes homens religiosos, esses falsos religiosos, eles não tinham argumento. Estevão ia lá e defendia, e rebatia. Eles falavam, Estevão ia em cima. Por quê? Porque Lucas, capítulo de número 21, eu vou achar para você, Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo 13, está escrito assim, vou continuar na NAA, ó. Se você quiser comprar, é um texto muito bom. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada, certo?
acho muito melhor que a NVI, que essas novas traduções, gosto da tradução à mensagem, mas esta NAA, ela está mais parecida com a revista corrigida, a revista atualizada, tirando apenas aqueles pronomes difíceis, palavras que hoje não se usa mais. Então ela está atualizada. Lucas capítulo 21, versículo 13 diz assim: e acontecerá e isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavra e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues por seus próprios irmãos, pais, parentes, amigos. Eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um fio da cabeça de vocês. E pela perseverança de vocês ganharão a sua alma. Ou seja, é necessário que nós tomemos decisões. Por quê? Porque quando nós tomamos a decisão de servir a Deus fielmente e não nos preocuparmos se nós iremos agradar, desagradar, se nós nos preocuparmos apenas em fazer a obra de Deus, o que vai acontecer? Quando nós estivermos em situações como Estevão estava, diante de autoridades, pessoas que conheciam a lei, conheciam a palavra, a Bíblia diz, Jesus disse, eu vou colocar palavras de sabedoria que não poderão resistir. E foi o que aconteceu com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria que Deus deu a Estevão. E o que aconteceu? Eles não tinham o que falar, eles não tinham o que responder, eles não tinham como acusar Estevão. Então eles pegam e contratam homens, pessoas que serão subornadas, ou seja, vão receber dinheiro, pessoas ímpias. Irmãos, pessoa de bom caráter nunca vai receber dinheiro para falar contra fulano ou ciclano. A Bíblia é muito contrária a isso. Nós temos alguns textos, né? E eu quero ler com você. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia para nós compreendermos, né, o propósito de Deus. Veja lá, Deuteronômio capítulo 16, versículo 19. Vocês não devem torcer a justiça, nem devem tratar as pessoas com parcialidades, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. A Bíblia é contra suborno, Deuteronômio 16, 19. Deuteronômio 27 e 25. Presta atenção, que palavra duríssima é essa. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Isaías, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que os príncipes estão aceitando o suborno. Ou seja, Deus é contrário a esta prática. Estes homens se levantaram contra a obra de Deus, se levantaram contra o Deus da obra. E o que acontece? O Senhor também se levanta para estar diante de Estevão. Olha só, a Bíblia vai dizer que o que Estevão vê? Estevão vai ver Jesus em pé, à destra de Deus, certo? Enquanto os escribas, fariseus, sacerdotes olhavam e viam Estevão, olhavam e viam o céu, olhavam e viam a multidão, aonde estava o foco de Estevão? O foco de Estevão estava em Cristo. E Cristo estava ali auxiliando o seu servo. Cristo estava ali auxiliando o nosso irmão Estevão. Para quê? Para passar por esse momento. Talvez, pensamento meu, talvez seja por isso um dos motivos que Paulo vai escrever Romanos capítulo de número 8,
versículo de número 37, 38 e 39. Quando ele vai falar exatamente da nossa entrega por Cristo, a nossa vida de pregação de evangelho. Ele vai dizer, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou. Ok? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39. Ou seja, a nossa vitória não é ganhar uma discussão. A nossa vitória é ganhar a vida eterna. Tá? Estevão não arredou pé disto. Não arredou pé. E o que é interessante é que os seus acusadores, segundo Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 38, vão usar todos os instrumentos de terror mais horripilantes que existe na época, certo? Nós vamos ver o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 35 a 37, dizendo que eles passaram pelo fogo, naufrágio, morte, açoite, foram espancados, mas eles não negaram a sua fé. Eles não negaram. Está falando do Hebreus, está falando, basicamente, dos heróis da fé do Antigo Testamento. Mas nós podemos transportar para o Novo Testamento também. Por quê? Porque foi exatamente o que os nossos irmãos viveram. Irmãos, nós precisamos estar na presença de Deus de tal maneira, que quando as lutas e tempestades e dificuldades vierem, nós não pensemos nem por um segundo de arredar o pé da nossa vida, da nossa chamada. Nós estamos vendo nesses últimos tempos pessoas que por muito pouco estão abandonando a sua chamada. Eu sei que não é fácil. Tem dias que não é fácil. Tem dias que são dias de tristeza, de choro, de luta. Mas uma coisa eu sei, mesmo não sendo fácil, tudo isso vale a pena. Vale a pena por quê? Porque nós estamos servindo ao Rei. E quem serve ao Rei, no final das contas, ele recebe vitória da parte do Senhor. Se esta aula está sendo uma bênção para a tua vida, está te ajudando ali a tua classe, não se esqueça, deixa aqui tua inscrição, né? Se inscreve na nossa Escola Bíblica Online, deixa aí também a sua presença, o seu joinha, deixa uma mensagem, um comentário, pega esse teu amigo que é professor, que ainda não conhece as nossas aulas, compartilha com ele o nosso material e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para ele, para nós, para todo o reino de Deus. E o nosso segundo tópico diz assim, a preciosa morte de Estevão. Por que preciosa? Porque o salmista vai deixar muito claro, no Salmo de número 116, versículo 15, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, aquela que devota a sua vida ao Senhor de tal maneira que seja pela morte das questões naturais, físicas, né, que é perseverante no meio das enfermidades, ou até mesmo que se entrega ao martírio. O Senhor olha e diz, opa, ali tem um servo fiel, que não questiona, não murmura, não se desfaz, não volta atrás. Por quê? Vamos voltar à questão de Apocalipse 2:10. Tá? Isto tudo é o propósito do Senhor para nós. De uma forma ou de outra, nós iremos glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Uns glorificarão o nome do Senhor morrendo com 100 anos, terminando bem a sua carreira como foi João. Outros darão a sua vida por amor à obra de Deus. Morrerão desgastados, morrerão enfermos. Credo, irmão Emerson, que coisa mórbida. Não é, irmãos, é verdade.
Hoje nós, os cristãos da nossa geração, não estão dispostos a sofrer pelo reino. Viu? Pergunte na tua classe aí, quando você estiver dando aula. Quantos dos irmãos que congregam com você já sofreram por amor do evangelho, certo? Já foram maltratados pelo evangelho. Quando eu era criança, né, porque a minha família, do lado da minha mãe é presbiteriano, do lado do meu pai é assembleiano, e a gente sofria bastante, porque nós tínhamos alguns padrões diferentes, certo? Quando eu fui, com 14 anos, eu fui estudar no internato. E chegamos, tá, no primeiro dia, no primeiro almoço, eu virei piada da turma. Por quê? Porque nós tínhamos um salão comum de refeição, todo mundo pegou o seu prato, era bandejão, certo? Bandejão, tá? Quando eu cheguei lá, e essa escola não era uma escola cristã, certo? Quando eu cheguei lá, peguei minha comida, coloquei na mesa, coloquei minhas mãos debaixo, perto da bandeja, curvei minha cabeça e comecei a orar. Agradecer ao Senhor pelo alimento, agradecer ao Senhor por estar ali, pelo que já tinha acontecido. Quando eu estou orando, o que acontece? Eu sinto eles me cutucando. Eles estavam achando que eu estava passando mal. Falei, não, eu estava apenas orando. A hora que eu falei que eu estava orando, virei uma piada só, todo mundo dando risada. Tá? Então, irmãos, são coisinhas que nós vamos passando por amor ao evangelho. Outra vez, eu trabalhava numa fazenda e nunca fui católico. E o meu patrão era devoto, ia na Itália buscar ramo de oliveira, consagrado, e eu não sabia como eram os costumes, né? Os costumes dele. E o que acontece? Ele trouxe os ramos de oliveira na época de Domingos de Ramos e tinha que tirar depois de quantos dias, eu não sabia disso. E eu cheguei lá, quando ele voltou, os ramos estavam tudo pendurado do mesmo jeito, ele ficou muito bravo. Não passou muitos dias, ele me deu a conta, certo? Não só por causa disso, mas outras coisinhas que aconteceram por causa do evangelho. Então, irmãos, nós precisamos compreender que a nossa vida não pode ser preciosa para o evangelho. Nós precisamos entregar tudo que nós somos. E como nós falamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, deixa bem claro que se formos fiéis até a morte, se formos mortos pelo evangelho, até a morte, dando testemunho de uma vida santa no evangelho, aí sim nós receberemos a coroa da vida. E isso, irmãos, é muito interessante nós olharmos. Por quê? Porque Estevão foi apedrejado. Então, é uma forma de violência. Nós estamos no tópico 2 do subtópico 2, certo? É uma forma de violência, tá? Nós temos a violência moral, nós temos a violência intelectual, violência verbal. Hoje nós temos uma série de violências que nós podemos pontuar nisso daí. E é muito interessante se nós olharmos desse ponto, porque hoje a grande mídia, hoje os grandes canais de comunicação, eles zombam de nós. Preste atenção, todas as vezes que a Globo coloca um pastor, coloca uma mulher crente, ali na frente vai casar adultério, vai cair em adultério, vai roubar, alguma coisa vai acontecer. Para quê? Para que o nome do Senhor seja blasfemado. Daí todo mundo tira sarro dos crentes. Tá? Então, nós precisamos olhar que nós estamos sofrendo, mas nós não podemos voltar atrás, nós não temos o direito de voltar atrás. Porque imagine só, se Estevão tivesse voltado atrás. Imagine se Pedro, Tiago, João tivessem voltado atrás, a igreja primitiva tivesse voltado atrás, com medo da perseguição, com medo da luta, com medo do que enfrentaria. O que seria de nós? Nós estaríamos aqui? Com certeza não. Mas eles foram fiéis até a morte.
certo? E esta morte foi por diversas situações. Alguns morreram por idade, mas a grande maioria morreu sofrendo por Cristo, morreu sofrendo pelo Evangelho. Eu estava me lembrando agora, meu avô entregou a sua vida a Jesus e serviu a Jesus a vida inteira. E ele morreu sofrendo. Por quê? Em uma das obras que ele estava construindo, ele enfiou um prego no pé. E aquilo nunca mais cicatrizou. Meu avô nunca usou sapato mais, ele usava uma sandália, né, com meias, cheia de gás embaixo. Meu avô nunca mais foi o mesmo. Aquele prego causou uma úlcera na sola do seu pé, tinha uma ferida no seu tendão de Aquiles. É um negócio que nunca sarou. Mas ele nunca parou. Ele nunca parou. E no dia que na véspera dele morrer, ele teve um sonho. Ele chamou minha avó e disse: Irene, meu avô era Virgílio, minha avó era Irene, eu sonhei que ontem eu estava pregando. Eu sonhei que eu estava de terno, eu sonhei que eu estava de sapato, e eu estava pregando. E eu estava pregando debaixo de uma árvore assim, e todos os meus companheiros estavam lá. E no outro dia, isso daí foi num dia, no outro dia, o pé do meu avô estava bem sequinho, e meu avô sempre tinha um sapato, ele não usava, mas sempre tinha um sapato ali. Aquele dia ele pediu para calçar o sapato, estava confortável, tudo. E ele morreu. Naquele dia ele morreu, isso era de manhã, quando ele pediu o sapato. Lá pelas 10 horas ele já passou mal, meio-dia levamos ele correndo pro hospital. E o que acontece? Depois da sua morte constatada, fomos lá, corremos atrás, vimos tudo o negócio da sepultura. Quando nós chegamos lá para enterrar meu avô, o túmulo dele ficava bem debaixo de uma árvore. E quando você olhava para baixo assim, os obreiros antigos que trabalhavam com ele, obreiros anteriores a ele, que ensinaram o meu avô, estavam todos ali. A grande maioria dos sepulcros ali era de homens que trabalharam antes ou junto com meu avô. Então vale a pena nós sofrermos pelo Evangelho. Vale a pena passarmos enfermidades, passarmos lutas. Vale a pena nós não arredarmos pé da chamada de Deus da nossa vida. Por mais que lutas venham, tristezas venham, problemas venham, vale a pena permanecer. Por quê? Porque Jesus nos garante a vitória. E é interessante nós vermos que o pastor Helenaldo Renovato vai colocar aqui uma frase, ele vai dizer assim, ó: com o fim de executá-lo, expulsaram da cidade, apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, certo? É a primeira referência de Saulo na Bíblia. Saulo, depois Paulo. E esta marca de Estevão vai ficar na sua vida. Atos 22, 20, Saulo falando da sua conversão, da sua vida, o que ele faz? Ele pega e coloca novamente a história de Estevão. E se você ler em Gálatas, se você ler em outras passagens que Paulo vai falando da sua conversão, ele não fala o nome de Estevão, mas fica ali, né, subliminarmente, a mensagem de Estevão, a mensagem de viver o reino até o fim. Tá? E outra coisa que a preciosa morte de Estevão vai nos ensinar: a poderosa lição do perdão. A poderosa lição do perdão. E isso é muito difícil, porque a nossa tendência é não perdoar. A nossa tendência é não perdoar. E Estevão está morrendo, ele está sendo apedrejado, ele está morrendo. E naquele ímpeto da morte, aonde muitos poderiam injuriar os seus
assassinos. Qual é a atitude de Estevão? A atitude de Estevão é fazer o quê? É pedir que o Senhor lhes perdoe. Ele aprendeu com o mestre. E essa é uma dura lição que eu preciso aprender, que você precisa aprender. Por mais que muitas vezes o nosso desejo seja pedir vingança, orar por vingança, irmãos, tem muito crente que faz oração de macumbeiro. É, exatamente, oração de macumbeiro. O que é uma oração de macumbeiro? A pessoa lhe ofende, fala alguma coisa que não deve, ele vai diante de Deus, pede, Deus, entra na vida, traz enfermidade, mata. Isso é uma oração de macumbeiro. Jesus nos chama o que? A perdoar. O que Jesus vai fazer ali no Sermão da Montanha? Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Ele vai nos ensinar o pão nosso. Ele vai nos ensinar o Pai Nosso. E dentro do Pai Nosso, ele vai nos dizer assim, Mateus 6:12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá? Ou seja, o meu perdão está atrelado a eu perdoar, certo? É fácil? Não. É gostoso? Não. Não é fácil, não é bom, não é gostoso, não é simples. Mas é necessário perdoar. É necessário perdoar. Por quê? Porque o meu perdão está atrelado a eu perdoar também. Então, Estevão aprendeu isso com o mestre. E veja bem, o versículo 14. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Vírgula. Se, vírgula, porém, vírgula, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Isso quer dizer o quê? Que existe uma condição para vivermos uma vida de perdão. É liberar perdão. Irmão Emerson, mas eu já fui falar com fulano e ele me socou os pés. Não tem problema. Ninguém está dizendo que ele precisa te perdoar. Está dizendo que você precisa perdoar ele. Ah, mas o irmão não sabe o que aconteceu. Graças a Deus que eu não sei. Mas você sabe. Então se humilha, peça perdão. Se você está certo ou está errado, chega lá fulano, ó, nós tivemos um entreveiro esses dias, eu queria que você me perdoasse, certo? Não é se justificar, a gente se acertou, nós falamos isso, mas você está errado, mas eu quero pedir perdão. Não, você chega lá, olha, não importa o que aconteceu, eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o perdão, ele apaga multidões de pecados. Então, irmãos, nós precisamos aprender com Estevão o quê? A perdoar. E nós precisamos a confessar ao Senhor em todo o tempo. Lucas, capítulo 12, versículo 8, a Bíblia é muito enfática e diz assim: se vocês não me confessarem diante dos homens, eu não confessarei vocês diante do meu Pai. Ponto final. Acabou a história. Então, todas as vezes que nós tomamos uma postura de cristão, nós estamos fazendo o quê? Vivendo uma vida segundo os princípios do reino. E é aí, irmãos, que nós encerramos a nossa lição. No nosso tópico 3, o avivamento no sofrimento. Por quê? Porque para a grande maioria dos crentes hoje, avivamento é barulho dentro da igreja. Avivamento, no pensamento bíblico, é uma vida tão cheia do Espírito Santo. Veja bem, tão cheia do Espírito Santo, que quando nós formos confrontados pelas dificuldades da vida,
nós iremos passar as dificuldades. Não porque somos bons, não porque somos poderosos, não porque temos alguma qualidade excepcional. Não. Mas é porque nós temos uma consciência de que servimos a Cristo, que estamos em Cristo. E em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Voltando lá a Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 38. O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar formas horríveis que os nossos irmãos foram maltratados e mortos. Mas nos versículos 39 e 40, vai deixar claro que para eles esta morte era o quê? Era um prêmio. Um prêmio. Porque eles se acharam dignos de morrer por Cristo. E isso, irmão, deixa claro que quem está disposto, quem não está disposto a perder a sua vida por amor de Cristo, não irá receber a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 25. É muito importante nós termos isso em mente, que a nossa vida aqui é apenas um ponto, apenas um pequeno traço na eternidade. E o que nós fazemos aqui demanda a nossa vida lá. Muitas vezes as pessoas irão perder de estar com Cristo, não porque pecaram, mataram, coisas terríveis, mas simplesmente porque deixaram de testemunhar do reino. Quando foram para dar o seu testemunho de vida, eles não deram, e o Senhor foi envergonhado por causa disso. Tá? Irmãos, que nós possamos aprender com Estevão, que a nossa vida possa ser uma vida tão apta ao reino quanto a de Estevão. Por quê? Quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver com Cristo. Amém? Deus te abençoe. Nós estamos encerrando nossa pré-aula. Na próxima semana, nós vamos estar com a lição de número 8. E nós vamos falar sobre o avivamento espiritual no mundo. Deus te abençoe. Até a semana que vem.